Finalmente estreou a série The Last of Us da HBO. Gente, eu estava muito ansioso por essa série. E passou o domingo, eu assisti ontem e hoje nesse vídeo eu vou dar as minhas impressões sobre o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, por favor, fica comigo até o final que vocês não vão se arrepender. Pessoal, antes de mais nada, eu quero lembrar que essa análise vai conter spoilers. Então, para aqueles que não querem pegar spoiler agora, apesar de ser uma adaptação de um jogo que todo mundo já conhece a história, a série nunca vai ser exatamente igual. Então, eu recomendo deixar para assistir depois, ou, se vocês quiserem, não ligam para isso, vocês assistem da maneira que vocês quiserem. No caso, pode deixar para assistir depois, até melhor, né, no caso. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, para quem for assistir dublado, é muito interessante que a dublagem é a mesma dublagem do jogo original, que é o Luiz Carlos Percy e a Luísa Caspari. São os dois dubladores do jogo, estão dublando a série. Isso, tem gente que fala assim, não gosto de assistir dublado, eu prefiro assistir legendado e tal. Beleza, aí uma outra história. Mas para quem assiste dublado, é legal porque quem jogou o jogo dublado vai ter aquela imersão maior, né? Você vai ver a voz do Joel, a voz da Ellie, a voz da Marlene. Enfim, a maioria dos dubladores são os mesmos, então vai ser bem bacana. Então, isso é o primeiro ponto que me causou. Eu não sabia e, para minha surpresa, foi uma surpresa positiva. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar do elenco. Eu não conhecia o elenco, né, que tinha participado, né? Que participou, né? Não, desculpa, o elenco que participou dessa série, né? Eu não conhecia, só conhecia a Anna Torv. Que a Anna Torv, ela fez aquela série Fringe, né? Uma série mais antiga, que é Fronteiras, achei a tradução em português, mas é Fringe, né? Uma série muito legal, tá? Aquela da Fox, tá em algumas operadoras aí disponíveis, né? Então é uma série bem bacana. E eu já conheci, ela faz a Tess. Então ela é a única atriz que eu conhecia. O Pedro Pascal eu não conhecia, ele fez Narcos, fez outros trabalhos aí, também não conhecia. A Bella Ramsey também não conhecia, ela fez Game of Thrones, mas eu nunca assisti Game of Thrones, então para quem assistiu vai reconhecer. E o pessoal meio que no começo torceu o nariz, porque o pessoal meio que queria uma atriz parecida com a Ellie, ela não lembra em nada a Ellie, aquela coisa toda, mas isso foi tirado, né, desde o começo, porque eu percebi que isso não tem muito a ver. Então, assim, a parte de elenco me surpreendeu bastante, porque foi de uma forma positiva, tá? O elenco foi escolhido legal, eu não sei como que ele escolheu, mas, assim, realmente encaixou. Eu achei que encaixou e ficou muito bacana, tá? A direção é do Neil Druckmann e eu peguei aqui o nome é o Craig Marlin. Esse Craig Marlin. Craig Marlin, ele é o mesmo diretor do Chernobyl, que é uma série também da HBO que foi de muito sucesso, uma série muito aclamada pelos críticos e tudo mais. Então, a primeira parte dessa análise eu gostaria de focar nisso. O elenco e na direção, que para mim me surpreendeu bastante até agora. E no caso, falando do elenco especificamente, a atuação da Bella Ramsey eu achei muito legal, porque ela mostrou muita maturidade, até por ter pouca idade. A atuação que ela teve foi muito bacana. A parte que ela lembra mesmo uma menina de orfanato, né? Uma menina que não tem pais, assim, falando palavrão, sabe, desbocada, irônica, debochada. Então, assim, ela consegue ter várias, né? Nesse primeiro episódio, que ela não atuou tanto até, porque a primeira parte, a gente sabe que foi a parte que, antes, quando acontece, né, o apocalipse, né, apocalipse dos fungos, né? Porque, para quem não assistiu a série, é uma infecção via fungo, né? Então, é o Cordyceps que eles falam. Então, é diferente do The Walking Dead, outras séries de zumbi. Então, na primeira parte é focado na família do Joel, né? Que a gente sabe o que acontece e tal, que ele perde a filha, parará. E depois passa-se 20 anos, né? E nesses 20 anos já estão num campo de refugiados, assim, da Fedra.
e na verdade são militares, né, que tomaram conta de uma certa número de pessoas, e assim, as pessoas têm que trabalhar para ganhar cartões de comida e tal. É uma vida assim mais complicada. E tem os vagalumes, que são rebeldes, que não concordam com a imposição dessa ditadura da Fedra, e eles meio que ficam em guerra entre eles, né? Então gerando conflitos e tudo mais. E dessa parte, o que eu achei bacana do roteiro foi que no jogo as coisas acontecem de um jeito, na série acontece de outro. E nem por isso é ruim. Muito pelo contrário, isso aí é legal. Porque as ações que acontecem no jogo não interferem na série, perdão, em relação ao jogo, que são diferentes. Por exemplo, a parte do Robert, que é o traficante que rouba armas da tese do Joel. No jogo, eles pegam o Robert e eles acabam matando o Robert no jogo. Na série acontece diferente. Ela tem um conflito com o Robert no começo, mas não é eles que matam o Robert. Quem mata o Robert é um conflito com os vagalumes. É o Robert conflitando com os vagalumes e acaba morrendo. Então, isso é bacana porque não fica exatamente igual, fica diferente. E dessa forma, você está assistindo uma série que você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer em tudo. É uma coisa meio confusa, assim, mas dá para entender, né? Por exemplo, quando você sabe o que acontece, principalmente dos coadjuvantes, né? Eles são importantes também na situação. Eu acredito que nos próximos episódios vão ter mais disso. Acontece muito de você está preparado para aquela cena ser igual do videogame, mas na verdade não vai ser diferente, por conta da adaptação. Por isso que é um roteiro adaptado. Então, roteiro adaptado, eles conseguem ter essa liberdade criativa de fazer com que o jogo não fique exatamente igual, a série fique exatamente igual ao jogo. Não ficaria um Ctrl+C, Ctrl+V, ficaria meio chato até, né? Então, essa parte foi para mim muito legal, porque não interfere na história principal e ao mesmo tempo cria situações diferentes, né? Dá uma sensação diferente da série, né? Então, essa parte do roteiro me surpreendeu bastante. A atuação também do Pedro Pascal foi muito boa, eu gostei bastante. Muito intenso, muito firme, né, nas expressões faciais. A parte onde o soldado pega eles lá, porque eles estão querendo fugir com a menina, com a Ellie, né? E o soldado descobre, na verdade, assim, o soldado ia descobrir que ela estava infectada e ela meio que já pressentindo isso, ela ataca o soldado, o soldado quer matar, acontece de forma no jogo mais rápida, e na série não, na série há um certo diálogo entre o Joel e o soldado. E é legal porque o Joel lembra do momento que o soldado lá no começo matou a filha. Então, por conta disso, automaticamente, ele vê um flashback na cabeça dele e fala assim, pô, ele matou minha filha, não vou deixar matar minha filha novamente, entendeu? Então, eu achei essa parte interessante, porque a atuação dele foi muito boa, né? Você vê que ele tá com raiva de vingança, ele começa a socar o soldado lá com uma raiva, mas na verdade ele tá socando aquele soldado, mas ele tá pensando no soldado que matou a filha dele lá atrás, no passado. Só que na verdade ele não tá pensando no... É muito doido isso aí, né? Porque a cabeça dele já tá em parafuso, né? Perdeu a filha e tudo mais. Então, eu acredito que a atuação dele foi muito marcante nesse momento, porque ele teve que reviver uma dor, né, do passado muito forte, que ele vai demorar para ele cicatrizar totalmente, nunca vai, mas dar uma cicatrizada. E ele já, naquele primeiro momento do primeiro episódio, a gente já percebeu que isso daí vai acontecer outras vezes, talvez mais para frente, né? Outra coisa que eu achei interessante foi a parte da iluminação, né, das câmeras. Às vezes foi muito bem filmado, né, a parte da direção de arte, né, da série. Eu achei muito bacana. Eu achei assim que foi muito bem feito. A HBO realmente ela faz bons trabalhos, né?
ela consegue, né, fazer trabalhos de excelência. E com isso eu achei que a série me surpreendeu positivamente em todo sentido. Uma outra coisa que de repente vai aparecer com maior frequência nos próximos episódios são os infectados. Porque apareceu no começo, quando houve o surto, né, inicial, os corredores. Mas não apareceu ainda, por exemplo, os instaladores, os baiacus, que são os infectados de maior tempo, né? Então, mas deu para perceber que os infectados são bem mais, como são, o próprio nome diz, os corredores, eles são bem rápidos. Então, para quem está acostumado a assistir The Walking Dead, que os zumbis são mais lentos, você pega um zumbi desse rápido, você tem uma outra perspectiva a sensação de medo aumenta, porque eles são tão rápidos quanto você. Se você correr, ele vai correr também. Então, eu achei isso bem impactante também. Então, eu acredito que nos próximos episódios, onde eles vão estarem explorando mais o mundo aberto, eles vão ter contato com mais instaladores, com os infectados assim clássicos do jogo, entendeu? Então vai ser uma parte também interessante de analisar. Outro ponto positivo também foi a parte dos cenários. Os cenários estão muito fiéis ao jogo, muito bacana. A parte da quarentena ali, né, locais de isolamento deles são muito semelhantes ao jogo. Você se sente mesmo dentro do jogo, da ambientação. Achei muito bacana isso aí. Então a direção de arte está de parabéns, porque foi muito bem feito. Os efeitos sonoros também estão muito, muito bons. Então eu acho que é por isso que eles estão tendo críticas excelentes em relação ao que aconteceu em relação ao jogo, a comparação com o jogo, porque toda adaptação de jogo normalmente não é tão legal. Você tem inúmeros jogos que tentaram recriar no cinema e foi um fiasco. Então, há um pé atrás do pessoal. Então, essa série está, pelo menos no primeiro episódio, quebrando esse paradigma de fazer com que você associe uma adaptação de um jogo a uma coisa negativa, uma coisa mal feita. Claro que o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, ele é muito rigoroso, né? Ele sempre perfeccionista até. Você percebe que o jogo é muito bem feito, muito... claro, nenhum jogo é perfeito, mas ele fica muito próximo da perfeição. Eu acredito que o The Last of Us é um dos jogos que está mais próximo da perfeição para mim, em termos de técnicos, né? E também em termos assim, de história. Agora, como ele está co-dirigindo com outro diretor, de Chernobyl, ele também não ia deixar o jogo ficar dessa forma, né? Ele ia, digamos assim, fazer com que, não vai estragar o meu jogo, né? Vamos dizer assim, ele vai falar assim, não vai estragar meu jogo. Isso aqui eu depositei muita energia, muito esforço aqui para vocês estragarem, né? Então, eu acredito que eles entraram num acordo para fazer uma coisa legal e uma coisa que eles teriam que assinar. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Se tivesse deixado na mão de um diretor, assim, para o diretor fazer de qualquer jeito, faz aí, depois a gente vê, eu acho que não ia ficar legal, mas eu acho que como eles fizeram junto, então legal. Então é o seguinte, elenco até agora me surpreendeu positivamente, apesar de eu não conhecer os atores, por exemplo, o Pedro Pascal é um ator chileno-americano, eu nem conhecia, tinha feito alguns outros trabalhos, muito bom ator, gostei muito, ele incorporou Joel para mim de maneira super positiva. A Bella Ramsey também acho que me surpreendeu muito como Ellie, e deve me surpreender mais, porque a atuação dela, como eu te falei, foram só do início ali, né, de quando eles se conhecem, então vai ter muito mais diálogos interessantes. Eu achei que a Anna Torv, que faz a tese, ela fez uma tese assim mais comedida, né, que a tese no jogo parece ser mais durona, né, e no jogo, e na série, não sei se eles fizeram de propósito, mas me pareceu que ela está menos durona que no jogo. Agora eu não sei se isso é uma licença poética que eles estão fazendo também. Tá? E a Marlene ok, o Tommy ok, então os outros personagens. E a filha do Joel, o pessoal também achou muito... colocou uma menina aqui, uma atriz que também não lembra a filha dele no jogo, mas também não tem nada a ver isso daí, pessoal, porque na minha opinião, a aparência física não vai contar. O que vai contar é a atuação.
Eu vi uma entrevista da Bella Ramsey, ela falou assim que não tinha jogado o jogo e não conhecia o jogo, só conhecia meio que de nome, mas nunca tinha jogado The Last of Us. Então você vê, às vezes a pessoa não conhecendo o jogo é até melhor, como o Pedro Pascal falou que não tinha jogado. Ele deu uma entrevista falando que quando eu falei para meus sobrinhos que eu ia interpretar o Joel, eles piraram, né? Então, assim, isso é bom, porque ele não vem com vícios, né? Se pega um ator, uma atriz que já jogaram, poderia querer colocar vícios que eles viram no jogo e atrapalhar. Então, eu acho que essa limpeza de eles não conhecerem o jogo, a história, foi positiva, porque eles entraram com a mente aberta, a mente limpa, entendeu? Então, eu acho que foi legal. Então, direção impecável, elenco muito bom, a parte de roteiro legal, por conta disso que eu falei da licença poética na história, né, contando de forma diferente os acontecimentos que vão acontecer no jogo. Os acontecimentos não são apagados, mas eles acontecem de forma diferente, como eu falei anteriormente. Então, isso é legal também. A parte de direção de arte, fantástica. Efeitos sonoros, muito bons também, fantástico. Então, o que eu gostaria de dizer é que a série, para mim, essas primeiras 1 hora e 20 minutos de série foram totalmente surpreendentes para mim. Para mim, eu daria uma nota 9,5 para o episódio, não vou dar 10 porque eu acho que seria exagero, mas de 9 a 9,5 vale com louvor, porque foi muito bem feito. Eu espero que continue nesse mesmo ritmo, eu acredito que sim, que vai continuar. Então, eu acredito que tem tudo para ser um sucesso. Eu acho que dessa vez eles acertaram a mão. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã da série. The Last of Us, para mim, o 1 e o 2, é o jogo da minha vida. Para mim é o melhor jogo de todos os tempos. The Last of Us 2 e o 1 juntos. Porque, na verdade, é um só, parte 1 e parte 2. Você não pode dividir, né? É um jogo que tem 2 partes. Então, para mim, esses jogos são... Então, se fosse ruim, eu falaria. Porque eu não vou ficar passando pano para um jogo, uma série que fez... Por exemplo, eu amo Uncharted, mas eu não gostei do filme do Uncharted. Eu achei o filme fraco. Eu achei que o filme muito fraco para a importância do jogo, entendeu? Eu acharia que poderia fazer um filme bem melhor. Então, eu sou muito fã de Uncharted e eu achei que o filme não foi legal. Então, se eu estou falando que a série é legal, é porque eu achei legal, pessoal. Eu não vou ficar elogiando por elogiar, tá? Mas, claro, essa é a minha opinião e eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa no comentário aqui o que vocês... Quem assistiu, o que vocês acharam, e quem assistir depois também coloca aqui, para a gente poder compartilhar essas opiniões, porque vivemos numa democracia. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E o importante é isso, né? A gente está sempre dialogando e a gente conversando. Então é isso, pessoal. Essa análise é bem curta, eu não vou estender muito, porque basicamente eu só queria dar minhas primeiras impressões e análise do episódio em si. Então o que eu tinha para falar eu já falei. Eu acho que não compensa eu ficar enchendo muita linguiça aqui e falando outras coisas, porque o importante é você deixar uma análise daquilo que você já viu e de forma resumida, né, para as pessoas depois assistirem e tirar suas próprias conclusões, ok? Então, pessoal, se puder deixar aquele like aqui nesse vídeo para fortalecer o canal, eu agradeço, como sempre. Compartilhar com os amigos também seria muito legal. E é isso, pessoal, a gente vai continuar fazendo as lives. Eu resolvi fazer essa análise, esse vídeo desse jogo, porque tem a ver com o videogame, né? Porque é uma série ligada ao videogame e é simplesmente do melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram, perdão, e conto com vocês nas próximas lives e nos próximos vídeos, tá ok? Um abraço, tchau!